Entre as muitas vozes que atravessaram os séculos, poucas carregaram tanto peso quanto o silêncio de Eva. A mulher que viveu o início e sentiu o fim ainda dentro de si. O nome que para muitos representa apenas o erro, mas que, nos registros antigos, revela muito mais do que a tradição ousou preservar. Sua história verdadeira foi guardada, não nas páginas da Bíblia como a conhecemos, mas nas entrelinhas de textos esquecidos. Um deles, o Apocalipse de Moisés, traz à luz um retrato diferente daquela que foi chamada mãe de todos os viventes. Eva não foi apenas o início do pecado, mas também o início do arrependimento. Depois da queda, ela caminhou com Adão não entre flores, mas entre pedras e poeira. A terra, antes fértil e cheia da glória de Deus, tornou-se seca, dura, coberta de espinhos. O céu já não respondia com a mesma voz. A presença que antes os envolvia como vento suave, agora parecia distante. E foi nesse cenário que Eva passou a carregar não apenas a consequência de sua escolha, mas também a missão de ensinar aos filhos aquilo que ela própria aprendeu com dor. Poucos conhecem o clamor dessa mulher. Poucos ouviram o lamento que subiu das colinas, onde ela se ajoelhava por horas, buscando o perdão do Deus que outrora a formara com ternura. Segundo os antigos relatos, Eva não cessou de orar. Jejuava, chorava e pedia que sua alma fosse ouvida, mesmo que o corpo já não suportasse o peso dos anos. A palavra de Deus, que um dia a guiara no jardim, era agora sua esperança no exílio. Os anos passaram e com eles veio o tempo da despedida. Adão, seu companheiro, adoeceu. E foi nos últimos momentos dele, cercado pelos filhos, que Eva narrou toda a verdade. Contou sobre a árvore, o fruto, o engano. Mas também falou sobre a fé, sobre o amor de Deus, sobre os ensinamentos que precisavam continuar mesmo após sua morte. Citou as promessas e mencionou as advertências. Repetiu com voz trêmula os versículos que ainda lembrava das conversas com o Criador. Ensinou o valor da perseverança e clamou por esperança. Essa história, mantida fora dos evangelhos e dos livros canônicos, foi preservada em textos antigos, respeitados por estudiosos da literatura bíblica antiga e encontrados em manuscritos que datam dos primeiros séculos. O Apocalipse de Moisés não contradiz a Bíblia. Ao contrário, ele amplia o olhar para a dimensão humana e espiritual da primeira mulher. Revela uma personagem que errou sim, mas que buscou o perdão como poucos buscaram, e que ao fim foi acolhida pela misericórdia do Altíssimo. Essa não é uma história para curiosos. É para os que desejam conhecer as profundezas da história da Bíblia, mesmo que ela esteja além do que foi canonizado. É para os que reconhecem que Deus fala também nas entrelinhas, nos registros antigos, nas dores não narradas pelos escribas, mas vividas por quem habitou o princípio de tudo. Eva foi julgada pelo mundo. É possível ouvir outro julgamento, não o da condenação, mas o da possibilidade de retorno, o julgamento de quem perdeu, mas não desistiu de clamar. De quem caiu, mas não deixou de levantar os olhos aos céus. Se você acredita que a palavra de Deus é viva, que seus mistérios ainda estão sendo revelados e que os ensinamentos do passado têm poder para curar o presente, inscreva-se. Agora no canal, este é um chamado à verdade, ao arrependimento e ao retorno à presença de Deus. Deixe seu like, ative as notificações e prepare seu espírito, porque o que foi silenciado durante gerações está prestes a ser revelado. Depois que a voz de Deus cessou no jardim, o silêncio tornou-se o companheiro mais constante de Eva. O brilho suave que envolvia a criação se apagou, e a luz que antes os guiava agora parecia vir apenas do sol, abrasador de dia.
ausente. À noite, expulsos do Éden, Adão e Eva viram as costas do paraíso pela última vez. Nada restara, senão a memória e o arrependimento. A terra fora amaldiçoada. As plantas resistiam ao toque. Os frutos exigiam esforço, dor, suor. As dores do parto, antes inexistentes, agora rasgavam o ventre como espadas de juízo. Eva deu à luz com gritos e lágrimas, sabendo que cada contração era também consequência da própria escolha. Mesmo assim, ela não murmurava. Cuidava de seus filhos com dedicação, alimentava, ensinava, orava. O amor de Deus, que tanto ansiava sentir novamente, parecia distante, mas não inexistente. Eva carregava em si uma certeza. Se um dia havia caminhado com o Criador, ele ainda podia ser encontrado, mesmo que em meio à poeira. Nos textos antigos é dito que ela acordava cedo e saía sozinha para orar. Subia as colinas, se afastava das tendas e clamava. Não era um clamor por bênçãos, nem por conforto. Era um clamor por presença, por reconciliação. Ela pedia a Deus que ouvisse a alma de uma mulher arrependida, que não abandonasse para sempre os que caíram, que olhasse para os filhos dela com misericórdia, mesmo que ela mesma tivesse errado. Muitas vezes, Adão encontrava Eva prostrada em meio à terra, as vestes sujas de pó, o rosto molhado de pranto. Ela não se justificava, não buscava desculpas. Apenas pedia que Deus lembrasse de que, antes de errar, ela também ouvira a sua voz. Que ele recordasse do dia em que a criara da costela do homem e soprara sobre ela o fôlego de vida. E dizia: se tu me formaste, então tens compaixão de mim. Não me deixes ser esquecida. Ela buscava consolo nas pequenas coisas. No orvalho que caía sobre a relva, no vento que balançava as folhas, no brilho tênue das estrelas. E ainda que não ouvisse resposta, continuava, porque cria que a perseverança é a forma mais sincera de fé. Segundo os escritos preservados, Eva também orientava seus filhos sobre o que havia acontecido. Com paciência, contava como tudo começou, como o paraíso foi perdido, como a serpente usou palavras suaves para distorcer a palavra de Deus. Ela não se eximia da culpa, mas também não se afundava na vergonha. Transformava o erro em lição, e por isso ensinava com autoridade. Ela falava sobre o que é andar com Deus e sobre o que é perder esse andar. Explicava que a verdadeira morte não era a do corpo, mas a do espírito. E implorava a eles: não desprezem a voz do Senhor, mesmo quando ela parecer dura, porque a dureza de Deus é mais doce do que a ausência dele. Um dos filhos a ouviu com temor, outro com indiferença. E ela chorava não apenas pelo que havia feito, mas pelo que o coração humano podia se tornar. Sabia que dentro de cada descendente havia o mesmo potencial de escolha. E temia que a história se repetisse. Eva, mesmo longe do jardim, continuava sendo discípula dos ensinamentos divinos. Cada passo, cada gesto era movido pelo desejo de agradar ao Criador. O arrependimento não era momentâneo, era um caminho diário. Ela sabia que não poderia desfazer o passado, mas ainda acreditava que o amor de Deus podia resgatar o futuro. Em uma das passagens mais comoventes do manuscrito, Eva pede que os filhos reúnam folhas secas, façam um altar simples e comecem a orar. Ela os orienta a jejuar, a buscar a presença de Deus com sinceridade. Encoraja-os a recitar palavras de louvor e clamor. E mesmo sem a liturgia de um templo ou a estrutura de uma religião, ela os guia em atos de devoção viva, como quem ainda se lembrava dos tempos em que o céu era perto. Eva não era perfeita, mas era verdadeira. Seu arrependimento não era teatral, era existencial. Ela não buscava restaurar sua imagem, buscava restaurar sua comunhão, e assim, entre noites escuras e dias de luta,
Ela esperava. Esperava que, de alguma forma, um dia, Deus voltasse a falar. Não por merecimento, mas por graça. Os anos se acumularam como areia no tempo. O vigor que antes sustentava Adão e Eva foi dando lugar à fragilidade. As mãos, que um dia trabalharam a terra com força e propósito, agora tremiam. O corpo curvava-se ao peso da existência. Mas o espírito, este continuava buscando a face de Deus. Adão foi o primeiro a adoecer. A vida, que um dia fora soprada nele pelas próprias narinas do Criador, agora parecia se esvair lentamente. Eva o acompanhou durante cada momento, como quem vela não apenas um esposo, mas a última testemunha do Éden. Os filhos se reuniram ao redor do leito de morte, e ali, diante dos olhos marejados de sua descendência, Adão pronunciou suas últimas palavras. Palavras que não estavam apenas carregadas de memória, mas de ensinamentos eternos. Segundo os antigos registros, ele falou do tempo em que andava com Deus no frescor da tarde. Recordou o som da voz do Altíssimo, o brilho da luz divina, o perfume que exalava das folhas do jardim. Mas também falou da dor que o erro causou. Lamentou ter dado ouvidos à voz contrária e suplicou aos filhos que mantivessem a fé, mesmo quando Deus parecesse distante. Ele repetiu aquilo que ouvira desde o princípio. Obedeçam. A justiça do Senhor é firme, mas o amor de Deus é eterno para os que o temem. Adão pediu que todos buscassem o arrependimento. Clamou para que não se deixassem levar pelo orgulho ou pela dureza de coração. Diz que o pecado começa pequeno, como um pensamento, mas cresce rápido como um fogo entre folhas secas. E concluiu com uma verdade que se repetiria através das gerações. É melhor cair e levantar-se com Deus do que permanecer de pé longe dele. Eva segurou sua mão até o último suspiro. Nenhuma palavra precisou ser dita entre eles, porque ambos sabiam que haviam atravessado juntos a maior tragédia espiritual da humanidade. E ainda assim, o que restava entre eles era o que sempre resistiria ao tempo: esperança. Quando Adão morreu, o céu se calou. Os filhos choraram. E Eva, mais do que todos, sentiu o peso da perda. Não era apenas o luto de uma viúva. Era a despedida de um companheiro que dividira com ela o fardo da queda e a busca pela redenção. Durante 7 dias, ela não falou. Retirou-se para o mesmo lugar onde costumava orar. Sentou-se entre as pedras, cobriu o rosto com o véu e ali ficou, em silêncio, com o olhar perdido em direção ao que antes fora o Éden. Ninguém ousou interromper. Todos sabiam. Aquela mulher não estava apenas chorando por Adão. Estava enfrentando sozinha o julgamento da própria alma. Ao 8º dia, Eva levantou-se e chamou os filhos. Reuniu-os em um círculo conforme os relatos e começou a narrar, com voz firme e pesarosa, tudo o que vivera ao lado do primeiro homem. Contou sobre a criação, sobre o brilho nos olhos de Adão ao vê-la pela primeira vez. Contou sobre a serpente, o fruto, o engano, mas, acima de tudo, falou sobre a misericórdia de Deus. Ela não omitiu as dores. Disse que o arrependimento era amargo, mas necessário, que as lágrimas queimavam, mas purificavam, que a distância do Criador era insuportável, mas que mesmo assim valia a pena buscar a reconciliação todos os dias da vida. Em um momento solene, ela levantou uma pedra e disse que aquele seria o lugar de memória, que ali deveriam orar, clamar e oferecer ações de gratidão, não pelo que tinham, mas pelo que ainda esperavam alcançar. E disse: mesmo que a promessa de restauração não se cumpra em minha geração, ela se cumprirá, porque o Senhor não mente, e os salmos de arrependimento são ouvidos nos céus. Os filhos ouviram em silêncio. Alguns acreditaram, outros questionaram, mas nenhum negou a força que havia nas palavras daquela mulher.
Eva passou a visitar aquele altar todos os dias, não com palavras ensaiadas, mas com o coração exposto. Lamentava os erros, mas também glorificava o Deus que ainda mantinha o céu sobre suas cabeças e a vida dentro de seus filhos. Sua oração era a de uma mulher que não buscava glória, mas consolo, que não desejava reconhecimento, mas redenção. Foi ali, no meio de um lamento, que, segundo os textos antigos, um anjo apareceu. O dia em que o anjo apareceu não foi diferente dos outros. O céu mantinha o mesmo tom opaco, a terra o mesmo cansaço antigo. Eva caminhava entre as pedras em direção ao altar. Os passos eram lentos, mas não hesitantes. O coração, embora ferido, ainda pulsava com a esperança de que Deus, em algum momento, voltaria a falar. Ela ajoelhou-se, como fazia todas as manhãs, e orou. Mas dessa vez, as palavras não vieram prontamente. Vieram em forma de gemido, de saudade, de perguntas, sem resposta. Por que o silêncio durava tanto? Porque mesmo arrependida, a voz do céu permanecia distante. Foi nesse instante que a luz rompeu entre as nuvens. Uma presença envolveu o lugar. E diante dela, segundo os registros antigos, surgiu um anjo resplandecente, não com ira, mas com compaixão. Ele não trouxe uma sentença, mas sim um recado. O arrependimento de Eva havia subido até o trono do Altíssimo. Ela não viu a face de Deus, não ouviu sua voz como nos tempos do Éden, mas sentiu a confirmação de que sua perseverança não havia sido em vão. E isso bastou para que se levantasse com um novo propósito: interceder por seus filhos e pelas gerações que viriam. Eva compreendeu naquele momento que sua história não terminaria com a queda, que o verdadeiro legado não era o erro, mas o ensino, e que, se sua voz não podia mais ecoar entre as árvores do jardim, então ela clamaria até que ecoasse entre os céus. Ela começou a jejuar por longos períodos. Não como penitência vazia, mas como expressão de entrega. Passava horas em oração, e quando não conseguia falar, apenas chorava, e seus olhos, segundo os relatos, tornaram-se poços profundos de lamento e fé. Aos filhos, passou a ensinar com ainda mais firmeza. Reunia-os em torno do altar e falava sobre os caminhos do Senhor. Citava as promessas que ouvira de Adão. Relembrava os versículos e salmos que o Criador lhes havia ensinado e que ela guardava no coração como quem protege o último fôlego da alma. Ela dizia: se falharmos em nos manter fiéis, ao menos que sejamos rápidos em voltar. A demora em se arrepender é pior que o pecado em si. E completava: o amor de Deus não se perdeu, apenas foi velado. E quem o busca com verdade, ainda pode encontrá-lo. Eva não intercedia apenas com palavras. Ela apresentava sacrifícios simbólicos, oferecia as primícias do que a terra dava e ensinava seus filhos a fazerem o mesmo. Ainda que não houvesse templo, ela construía um lugar de encontro. Um espaço onde a palavra de Deus era lembrada. Um altar onde a presença podia ser esperada, mesmo que não fosse visível. Seus ensinamentos tornaram-se base para as decisões da casa. Ela orientava sobre a convivência, sobre a pureza, sobre a necessidade de manter o coração limpo diante do Senhor. Para ela, cada escolha cotidiana era uma forma de adoração ou de afastamento. E dizia com sabedoria: a serpente nunca deixou de falar, apenas mudou sua forma de voz. Por isso, vigiai. As orações de Eva tornaram-se mais intensas quando percebeu que alguns de seus filhos começavam a seguir caminhos obscuros. A dor de uma mãe que conhece o pecado e vê os filhos trilhando trilhas semelhantes era insuportável. Mas ela não desistiu.
Lutou como guerreira espiritual, não com armas, mas com intercessão. Suas madrugadas eram de vigília, suas tardes de instrução e suas noites de súplica. Ela sabia que a batalha agora não era contra serpentes entre árvores, mas contra pensamentos desviados e corações endurecidos. E por isso ela orava como quem sabia que estava diante de um campo de guerra invisível. Os filhos que a ouviam aprendiam a temer o Senhor. Os que a rejeitavam sentiam, ainda assim, o peso de sua autoridade, porque havia nela um brilho diferente, uma força que não vinha da carne, mas de uma história forjada na dor e sustentada pela esperança. Eva não buscava redenção apenas para si. Ela desejava que seus descendentes encontrassem aquilo que ela perdera, a comunhão plena com Deus. E por isso, cada vez que se ajoelhava, sua oração incluía não só nomes, mas também gerações futuras. Ela dizia: lembra-te, Senhor, dos que virão depois de mim, que os filhos dos meus filhos não repitam o que fizemos, que eles conheçam teu nome, teu caminho, teu amor. Sua voz, embora envelhecida, tornara-se poderosa, não pelo volume, mas pela autoridade espiritual. E mesmo quando o corpo já não a sustentava por longos períodos, sua alma permanecia de pé. Porque quem vive na presença aprende a permanecer de joelhos, mesmo quando o mundo está desmoronando. Eva orou por todos, inclusive pelos filhos que a feriram, inclusive pelos que zombaram, inclusive por aqueles que se perderam, porque o amor de mãe, quando santificado, é reflexo do próprio amor de Deus. O tempo passou como um rio lento. O corpo de Eva já não respondia com facilidade. A pele estava marcada pela passagem dos anos. As mãos, que um dia colheram o fruto proibido, agora tremiam ao erguer pedras para o altar. Mas seu espírito, este permanecia vigilante. Foi durante uma madrugada silenciosa, envolta em vento e sombra, que Eva teve a visão. Os textos antigos relatam que ela sonhou, mas o que viu era mais vívido do que os olhos acordados poderiam contemplar. Foi levada a um lugar que não se parecia com a terra. Ali, tudo era luz. Havia um trono majestoso e, ao seu redor, seres que não tinham forma definida, mas irradiavam presença. No centro, havia um livro, um registro eterno das ações humanas. Ela viu o nome de Adão, viu o próprio nome e viu com os olhos do Espírito tudo aquilo que vivera, desde o primeiro dia no Éden até o presente momento. Nenhum detalhe fora esquecido. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento, tudo estava diante dela, e então ela foi julgada não por homens, não por vozes humanas, mas pela verdade que habitava em Deus. Eva esperou a condenação, esperou o peso do erro cair sobre ela como pedra, esperou ouvir a sentença final, mas em vez disso, ouviu silêncio. Um silêncio que não era ausência, mas paz. Um silêncio que carregava a voz do perdão. Na visão, uma mão ergueu-se e fechou o livro, e uma voz, que não vinha de fora, mas de dentro, declarou que a fé, a perseverança e o arrependimento sincero haviam aberto as portas da misericórdia. Eva havia sido ouvida. Suas lágrimas não tinham sido ignoradas. Suas orações não caíram no vazio. Ela despertou em meio a lágrimas, mas não de culpa. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de reconhecimento de que o amor de Deus vai além da justiça. Ele é também reconciliação. A partir daquele dia, Eva passou a ensinar não apenas sobre o arrependimento, mas também sobre o perdão. Explicava aos filhos que Deus não era apenas o Criador que expulsa, mas também o Pai que espera pelo retorno. Dizia que o arrependimento sincero jamais seria desprezado e que os que andam com o coração quebrantado são os que mais se aproximam da verdade. Ela falava com a firmeza de quem havia sido julgada e perdoada. Reforçava que o pecado tem consequências, mas que a esperança nunca deveria ser abandonada.
Citava os ensinamentos que aprendera com o próprio sofrimento e lembrava constantemente que a palavra de Deus é viva até para aqueles que se afastaram, porque ela continua, chamando mesmo quando já não se ouve sua voz. Segundo os manuscritos, a partir daquela experiência, a presença de Eva tornava-se reconfortante. Havia nela uma serenidade que vinha da reconciliação, um brilho suave que não era físico, mas espiritual. Os filhos se aproximavam para ouvir, mesmo os que antes se afastavam. E os que desprezavam suas palavras, ao menos reconheciam a autoridade com que ela falava. Eva não buscava consolo para si. Ela buscava restaurar o vínculo entre sua linhagem e o céu. E por isso, mesmo fraca, continuava a clamar. Seus últimos dias foram marcados por uma oração constante. Ela já não pedia por si, mas pelos descendentes. Pedia que o Altíssimo os guardasse do mesmo erro, que os conduzissem por caminhos de justiça, que mesmo em meio às trevas, os filhos dos filhos encontrassem luz. Ela dizia: se a nossa história começou com queda, que pelo menos o fim dela seja de redenção. Ensinava que o julgamento não é apenas o peso do erro, mas a chance de escolher outro caminho. Eva passou a encorajar seus descendentes a gravar os salmos e versículos mais antigos, a criar registros das promessas de Deus. Disse que um dia a descendência dela pisaria sobre a serpente, que um discípulo viria da linhagem dos homens para restaurar aquilo que fora perdido, e que esse escolhido traria vida eterna, não com espada, mas com graça. Mesmo sem entender totalmente, ela profetizava aquilo que estava por vir, e muitos, mesmo sem perceber, foram marcados por sua fé. Antes de partir, Eva pediu que seus filhos continuassem erguendo altares, que não deixassem a chama da esperança se apagar, que lembrassem que Deus perdoa, sim, mas ouve primeiro os que se arrependem com verdade. E então, como relatam os registros antigos, ela se recolheu, respirou com dificuldade e, de olhos fechados, pronunciou sua última oração. Eva partiu em silêncio. Seu corpo foi sepultado ao lado de Adão, num campo marcado não pela glória, mas pela memória. Ali não havia multidões, coroas ou cânticos, mas havia legado. Havia marcas que não podiam ser vistas, mas que permaneceriam, escritas na alma dos que ainda viriam. Ela não voltou ao Éden. Nunca mais viu as árvores que dançavam ao vento sagrado. Nunca mais ouviu a voz direta do Criador como nos primeiros dias. Mas, ainda assim, caminhou até o fim com os olhos voltados para o alto. E isso, por si só, é uma lição eterna. A história de Eva, narrada entre os espaços que a tradição esqueceu, não é apenas sobre queda, mas sobre retorno. Não é sobre culpa, mas sobre reconciliação. Não é sobre fim, mas sobre recomeço. Ela provou o gosto amargo da desobediência, mas também experimentou o perfume da misericórdia. E foi através das lágrimas de arrependimento que se abriu o caminho para a promessa. É preciso dizer com clareza: muitos ainda vivem como se estivessem do lado de fora do Éden. Carregam pesos que os impedem de olhar para o céu. Sentem vergonha do que fizeram. Sentem culpa, medo, dúvidas, mas assim como Eva, também podem se prostrar diante do altar e clamar. Se a primeira mulher, a que abriu os olhos para a vergonha, também foi capaz de fechar os olhos para encontrar a paz, então ninguém está longe demais para ser alcançado. Quantas vezes o coração se fecha porque o passado parece pesado demais? Quantas vozes interiores tentam convencer de que já não há mais volta? Mas a história de Eva grita o contrário. O amor de Deus alcança os que persistem, os que oram, os que não desistem de buscá-lo, mesmo quando não sentem resposta. Essa é uma história da Bíblia que muitos nunca ouviram. Mas ela traz consigo versículos vivos, princípios eternos, e a prova de que até as maiores falhas humanas podem ser redimidas pela fé.
Não há personagem nas Escrituras que represente tanto a fragilidade e a redenção como Eva. Ela é símbolo de todos os que erraram, mas que escolheram não permanecer caídos. E você continua carregando culpas que já deviam ter sido entregues no altar? Você tem clamado como Eva, de forma perseverante, ou apenas se rendido ao silêncio? Você já acreditou que Deus ainda pode falar, mesmo que não da mesma forma de antes? Talvez hoje seja o seu momento de deixar de lado o peso do que passou e começar a caminhar na direção da voz que, mesmo velada, ainda chama. Talvez seja o momento de construir um altar, não com pedras físicas, mas com sinceridade, com oração, com arrependimento verdadeiro. A história de Eva não foi escrita para acusar, foi preservada para ensinar. Ela mostra que a palavra de Deus não rejeita os que buscam e que a fé, mesmo em meio ao deserto, é ouvida nos céus. Hoje, você tem a chance de fazer diferente. Por isso, se esta história falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu também quero voltar para Deus. Essa é a sua forma de dizer que ouviu, que entendeu, que está disposto a caminhar, ainda que em lágrimas, como Eva caminhou. Se você chegou até aqui, é porque Deus quis falar com você. Então não vá embora sem deixar um sinal. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal O Poder das Histórias Bíblicas. Aqui, cada história não é só contada, ela é vivida, e as próximas revelações já estão a caminho.